Graças e paz, meus irmãos, vocês me ouvem bem? Muito bem, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, por conhecer mais um grupo de cristãos. Agradeço ao pastor Caio Fábio, que gentilmente me convidou e a gente tem afinado nossa amizade aí desde o ano passado, quando ele me procurou e a gente conversou. Eu sou pastor da Igreja do Nazareno, moro em Recife e escrevi algumas obras, e uma delas é essa teologia sistemática, que é uma perspectiva arminiana, que foi através dela, da apresentação desse livro, por um pastor de São Paulo, acredito, que o pastor Caio me encontrou e a gente começou a bater papo no mês passado, e cá estou eu. Então, agradeço aos irmãos pelo convite e a todos que estão aqui pela paciência. E vamos lá. Em relação à primeira questão, eu noto que há algumas questões que são diferentes, sim, mas algumas que não nem tanto, né? Entre a igreja da atualidade e a igreja mencionada em Atos, a primeira igreja. Uma das questões que me vem à mente, quando eu penso sobre a igreja de Atos, e sobre o livro como um todo, é a questão normativa e descritiva, né? Essa questão ainda está em pauta, se o livro de Atos é normativo ou descritivo. Na cabeça de muitos, é prego batido e ponta virada, e isso ganhou muita força com a literatura de Gordon Fee e Douglas Stewart. Gordon Fee, que Deus o tenha, que era assembleano, e inclusive sofreu muito preconceito na Assembleia de Deus nos Estados Unidos, por ser um acadêmico, e o acadêmico pentecostal que rompeu a bolha, entrando na academia teológica, inclusive sendo admirado por muitos reformados. Então ele ganhou muito prestígio por meio do seu trabalho, que tem uma vasta literatura. Até hoje as obras de Gordon Fee vêm sendo traduzidas por várias editoras, né? Pela Vida Nova, pela CPAD, entre outras, tá? Então, assim, a discussão se o que está mencionado no livro de Atos, que está registrado, é uma norma para nós ou apenas uma descrição, é uma discussão válida, que tem ganhado mais força nos últimos anos, sobretudo pela produção de literatura pentecostal, de autores, por exemplo, como Roger Stronstad, que é um dos editores do Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento. Ele e Frank Arrington, acho que é esse o nome do cara, que eles dois foram os editores do Comentário Pentecostal do Novo Testamento. Um excelente material. Eu tenho já há vários anos, desde os tempos de seminarista, e utilizo ainda hoje. Então, obras mais específicas sobre a teologia de Lucas Atos, como o pastor Fernando mencionou no início, essa teologia essa teologia em 2 volumes, né? Hoje em dia já não é mais tão prego batido e ponta virada assim. Alguns teólogos, sobretudo do meio pentecostal, pegaram aquele biquinho do martelo e desenterraram a cabeça do prego, né? Então voltou à baila esse assunto, e é uma briga de cachorro grande, tá? Se o pressuposto é o seguinte: se toda a escritura é inspirada, e ela é inspirada por Deus e útil, porque Deus não faz nada inútil, como pode a gente ter um livro que meramente descreve as coisas e não tem normas e lições para nós no século XXI e ad eterno, né? Até Cristo voltar. Então, eu não concordo mais com a tese que concordei outrora de Gordon Fee, de que o livro de Atos é meramente descritivo, e embora haja um princípio ou outro que a gente deve seguir, não tem ali normas para nós. Não, nada disso. Toda a escritura é inspirada, toda. Muitas vezes a gente foca no inspirada por Deus, mas esquece que é toda, e toda inclui o livro de Atos. Então, assim, na igreja de Atos, na igreja primitiva, nós observamos, inicialmente, uma igreja em crescimento, que há dois picos de crescimento numérico, porque o foco não é esse do livro. O foco é a mensagem de Cristo, que vai sendo expandida, o reino de Cristo vai sendo expandido pela pregação do Evangelho, mas há, né,
dois momentos de foco de crescimento. Mas em Atos nós temos mais ou menos o registro de cerca de 30 anos de igreja cristã. Então tem algumas questões que eu ouço muito, às vezes como afirmação, às vezes como pergunta, como professor e como pastor, que eu gostaria de trazer à pauta agora, para a gente conversar um pouco, tá? Então, a primeira delas é o foco do livro. Então, assim, o livro de Atos, por incrível que pareça, não descreve o dia a dia da igreja, descreve as primeiras missões. Então, a gente não vê no livro de Atos culto de doutrina, culto de oração, escola bíblica, nem existia nesse formato que nós temos hoje, tá? Mas todas as pregações em Atos são apresentando Jesus como Salvador. Todas, não há exceção. Então, alguns acham que o método da pregação em Atos é expositivo, e aí não sabem definir o que é método. Sermão expositivo é o quê? É o que Hernandes Dias Lopes prega? É o que Augusto Nicodemos prega? É o que Spurgeon pregava? Dos 70% dos sermões de Spurgeon disponíveis hoje eram formados a partir de um versículo só. Então, qual é o teórico que a gente utiliza para dizer se é um sermão expositivo ou não? É James Braga, que é o clássico aqui no Brasil, acho que ele é português, né? Era português James Braga, se eu não estiver enganado. A definição dele de sermão com base em um versículo é sermão textual, não é sermão expositivo. Tá? Então, mas tem muitas questões que a gente poderia conversar a respeito disso. Mas, em relação às diferenças e ao aparente paradoxo, eu vejo o seguinte. Primeiro, uma das questões que eu ouço sempre que era outrora, não é mais assim, é que antigamente havia muitos milagres na igreja primitiva, e hoje não há mais. Hoje, alguns que acreditam que há milagres dizem, hoje há menos. Eu, porém, discordo, tá? Porque a igreja primitiva era formada por quantas pessoas? 120 cristãos no dia de Pentecostes, em Jerusalém, talvez 380 pessoas daquelas que compunham o número de 500 pessoas que Cristo apareceu ressurreto de uma só vez, que não estavam em Jerusalém, a gente não sabe o paradeiro delas, eram de Jerusalém, estavam desviadas, não eram de Jerusalém, não sabemos. Então, era uma igreja pequena, 120 pessoas. Passou para 3 mil e poucas, depois para 8 mil e poucas, vamos arredondar para 10, para ser bem generosos. Então, os mais ou menos 20 ou 25 milagres que nós vemos no livro de Atos, é de uma igreja de 10 a 15 mil pessoas só, num período de 30 anos. Se você for numa igreja, o Brasil para Cristo, que tenha 500 membros, ao longo de 2 ou 3 anos, você vai encontrar relatos de muito mais do que 30 milagres. Então, essa história de que hoje há menos milagres na igreja do que havia nos tempos bíblicos, não se sustenta. Basta examinar os dados e fazer a comparação. Na verdade, o que se cumpre na igreja atual, a igreja do Pentecostes, até o fim dos tempos, né, até Cristo voltar, é o que o próprio apóstolo Pedro chamou a atenção para a profecia de Joel. O Espírito será derramado mais intensamente. E agora não vai ter mais só sobre profeta, todo mundo vai profetizar, vai ter sonho, até os servos, até os velhos, até as crianças. E isso é um endosso do que Jesus disse, que vocês farão obras maiores e não menores. Então, essa ideia de que o Espírito será dado numa menor medida é tudo, menos bíblica. Então, essa é a primeira questão que eu vejo, que há um ponto de inflexão. Na igreja primitiva havia, hoje há muito mais. Agora, no Jornal Nacional não vai passar os testemunhos que a gente conhece, mas na igreja a gente vê. Gostando ou não, querendo ou não, sendo continuista, sensacionista, não importa. É um fato. Há mais milagres hoje, há mais atuação do Espírito Santo e mais intensamente. Quantos somos hoje? De 10 mil, 15 mil, 2 bilhões de cristãos no mundo, das quais aproximadamente 80% são pentecostais ou carismáticos. Então, a atuação é muito maior hoje do que era nos tempos bíblicos. A outra questão, eu serei mais breve, tá? Eu vejo, pastores, queridos irmãos e irmãs, que a igreja primitiva era um pouco imatura. Então, assim, se empolgaram muito com o amor cristão e deram tudo logo no começo, embora perseverassem na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, com certeza isso fez aumentar o seu fervor, que, aliás, foi recomendado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos.
sejam fervorosos no serviço ao Senhor. E talvez não tenham entendido bem e deram até dinheiro demais, tá? E depois provavelmente precisaram de ofertas. As igrejas da região da Judéia precisaram de ofertas. Então, assim, hoje nós temos mais maturidade, já que a gente consegue administrar melhor os recursos da parte de Deus para, por exemplo, formar um curso como esse. Tá? Então, a gente não gasta tudo dando tudo de uma vez. Inclusive, essa maturidade a gente pode observar no desenvolvimento do cânon do Novo Testamento, já que a revelação é progressiva. Acredito que todo mundo concorde com isso, mas é notável que, por exemplo, na igreja de Éfeso, não aconteceu isso. Por orientação do apóstolo Paulo, havia uma teologia das finanças. Ela deveria privilegiar, digamos assim, entre aspas, os pastores, ainda mais os pastores que pregavam e ensinavam melhor, 1 Timóteo 5, 17 e 18, e Paulo faz a sua teologia, como um brilhante teólogo que foi, a partir do boi, de Deuteronômio 25, 4. Não amordaces a boca do boi quando ele estiver debulhando. Então, usando essa mesma passagem, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, Paulo pergunta assim, por acaso é com bois que Deus está preocupado? É uma pergunta retórica, é claro que não. Deus está preocupado, digamos assim, com seus obreiros. Então, na igreja de Éfeso, da qual Timóteo era pastor, quando recebeu as duas cartas de Paulo, havia uma teologia para a distribuição dos recursos. Olha, tem viúvas, ela tem filhos crentes, tem família que pode sustentá-la, então não seja pesada a igreja. Ela é jovem, que ela se case, porque daqui a pouco ela vai querer casar de novo, vai dar problema isso aí. Não. Se ela tiver mais de 60 anos, tiver sido casada apenas com um homem, um marido sua vida toda, o mesmo padrão para os pastores, né? Ter sido marido de uma só mulher a vida toda. Tiver servido os santos, lavado os pés dos santos e tudo mais, e não tiver quem ajude, aí ajude ela com o dinheiro da igreja, senão não é obrigação nossa. Então, são essas questões, professor Fernando e irmãos, que eu observo. Há uma imaturidade que vai evoluindo para melhor, vai crescendo, vai mudando, evoluindo, pode ser para melhor e para pior, tá? Inclusive, nos prontuários médicos, quando o cara morre, diz lá, evoluiu para óbito. Evoluir não é necessariamente melhorar, mas é mudar, né? Foi Charles Darwin que deu um novo sentido à palavra evoluir, dizendo que significa melhorar, mas hoje em dia há dois usos da palavra evoluir, tá bom? Então, queridos, são essas minhas considerações sobre a primeira questão. Obrigado. Muito bem, queridos. Estavam fazendo teologia, né? O Stanley Grange tem um livro muito interessante que outrora foi publicado com o título Quem Precisa de Teologia? E acho que não vendeu muito com esse título, uma capinha preta, e agora, já faz um tempo, é publicado com o título Introdução ou Iniciação à Teologia, né? Uma capinha verde. E ele explica o seguinte no livro, que qualquer palavra ou qualquer meditação sobre Deus é teologia. Então ele explica que a teologia em cinco níveis. Teologia popular, teologia leiga, teologia ministerial, teologia profissional e teologia acadêmica. Ele vai subindo. A teologia do povão, a teologia dos irmãos da igreja, a teologia do professor de escola bíblica, de um pastor, a teologia de professores de teologia e de quem produz livros que são acadêmicos, como Wayne Grudem, N.T. Wright foi mencionado aqui, John Stott, Russell Shedd, Carson, que inclusive não anda muito bem de saúde, a gente poderia orar por ele também, né? Agora, no fim do ano, ele cancelou toda a agenda, pelo que eu soube, no Natal. Então, assim, há vários níveis de teologia. Então, assim, o que nós encontramos na Escritura, já no livro de Atos, nas palavras do doutor Lucas, em Atos 2:42, é que os irmãos perseveravam no ensino dos apóstolos, ou na doutrina dos apóstolos. Doutrina ou ensino, que era o ensino bíblico, é teologia. Então, assim, muitos irmãos têm medo da teologia. Alguns, porque conhecem uma experiência negativa. Eu conheço alguém que foi para o seminário e se desviou. Eu digo, cara, será que foi o seminário que desviou ele? Foi e tal. E às vezes a pessoa fica braba e tal. Eu digo, olha, você conhece alguém que foi para a igreja e depois de um tempo se desviou? Conheço muita gente.
Aí eu digo, foi a igreja que desviou ele também? Então, assim, há seminários e seminários, nós sabemos. A teologia liberal está por aí destilando veneno, ensinando mentiras, e a gente sabe que o pai da mentira é Satanás. Então, eu sei que muitos ortodoxos acreditam que a teologia liberal faz um bem, assim, incomparável ao estudo acadêmico da teologia, por causa do histórico, do método histórico crítico e tudo mais. Não é essa a visão que eu tenho. Eu acho que eles botaram veneno na água e deram para o povo, tá? Então, alguns dizem, Bruno, você está jogando fora o bebê junto com água suja. Eu digo, olha, eu sei que quem não crê na ressurreição de Cristo não tem salvação. É isso que o apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios, capítulo 15. Sei também que o diabo é o pai da mentira. Então, dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, dizer que os milagres da Bíblia são mentirosos, e querer julgar a Bíblia num método crítico, dizer isso aqui pode estar errado, isso aqui não, isso aqui pode ter acontecido, isso aqui não. Meus irmãos, esse é o papel de Satanás. Esse é o papel de Satanás, tá? Não é o papel do servo de Deus. O servo de Deus é uma palavra de Deus. Como, por exemplo, o louvor à palavra de Deus, a gente vê no Salmo 119. Então, assim, a verdadeira teologia e a teologia mentirosa tem uma diferença muito grande, tá? Quando foi que os liberais experimentaram um avivamento? Quantos missionários os liberais enviaram para o mundo? Quantos hospitais construíram? Quantas escolas construíram? Escola para ensinar o povão, escola para ensinar a Bíblia. Quantas? Entendeu? Quantas igrejas plantaram? Quantos missionários enviaram para o sertão nordeste, para os povos ribeirinhos, para os grupos menos alcançados? Os muito ricos, os muito pobres, os quilombolas, os ciganos, os ribeirinhos e os sertanejos. Quantos? Quantos? Produziram muitos livros. Karl Barth, deixou 40 mil páginas sem publicar. Da sua veia não saía sangue, saía tinta. Tá certo. Tá certo. E ele fez o quê? Quais foram os frutos espirituais? Só teologia morta para dizer que Cristo não ressuscitou literalmente? Me poupe, meus irmãos, me poupe, tá? Então, assim, o verdadeiro ensino gera transformação. É isso que eu vejo na palavra de Deus. A Bíblia transforma as pessoas. Aquele que roubava, não roube mais, trabalhe com as próprias mãos e ajude os outros. É isso que eu vejo. Então, assim, eu nunca vi água sendo transformada em vinho, embora eu saiba que aconteceu com o Senhor Jesus. Agora, o que eu vejo, metaforicamente falando, ou alegoricamente falando, é vinho sendo transformado em bons maridos, o cara que bebia, batia na mulher, não tratava bem os filhos, agora é dizimista na igreja, agora é um bom cristão, porque a boa doutrina está sendo ensinada. E essa doutrina, que não é dos apóstolos, não de origem, né? A questão do genitivo. É de posse. A origem é Cristo. Cristo deu aos apóstolos para que eles continuassem. E os apóstolos deram para a igreja. Então, eles estavam fazendo teologia e os seus tratados teológicos foram muitos. 27 deles compõem a segunda parte do cânon, que nós chamamos de Novo Testamento. Até teve outros livros muito importantes que não foram inspirados por Deus, é lógico, e por isso se perderam. 2 cartas de Paulo, pelo menos, aos Coríntios, uma primeira carta aos Filipenses, uma carta aos Laodicenses, e outros escritos, mas eles estavam fazendo teologia, tanto os apóstolos como os cristãos, e boa, a teologia que dura até hoje. A teologia e a doutrina que sustentou a igreja, sustenta até hoje, mesmo contra a espada dos imperadores, mesmo contra a ideologia de gênero e tantas censuras que a gente vive hoje em dia, tantas perseguições. Às vezes não é física no nosso país, mas é filosófica. Então, estavam ensinando teologia, e teologia não é nem um bicho de 7 cabeças, tá? Ela começa pela palavra de Deus, e é o próprio ensino da palavra de Deus. Amém, pastor Bruno. Quero passar agora para o professor Adão, para fazer sua contribuição sobre a pergunta de quando os apóstolos e discípulos dos apóstolos ensinavam sobre o que significa seguir a Jesus, eles estavam fazendo teologia, ensinando teologia ou não? Por favor.
1 de Pedro, capítulo 1, versos 24 e 25. Porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então, assim, doutora Barbara Burns, uma grande missionária norte-americana que mora aqui no Brasil há cerca de 50 anos, uma amiga, mora em Cabedelo, na Paraíba, né, que faz parte da Grande João Pessoa, foi professora deste indivíduo sobre o qual nós estamos questionando essa afirmação. E durante a apresentação de um seminário, acho que na faculdade em São Paulo, ela ainda diz para o então garoto o seguinte: você é o melhor aluno da turma, mas está fadado a ser um herege, quando ele ainda não havia dito que a Bíblia precisa ser atualizada, que Jesus tinha segundas intenções com a mulher samaritana, que não há problema algum de dar ceia do Senhor para homossexuais e coisas semelhantes. Então, com o discernimento da parte de Deus, doutora Bárbara, que é uma serva de Deus seríssima, e eu convivi com ela durante vários anos na Juvep. Eu sou natural de João Pessoa, e estudei e trabalhei na Juvep, dei aula lá por mais de 10 anos, e Deus mãe também. Então, assim, veja só, realmente a ideia de interpretar e aplicar a palavra de Deus é o que o povo de Deus sempre buscou em todos os tempos. Com Abraão, de alguma maneira, não tinha nada escrito ainda, né? Mas com as ordens que ele recebeu de Deus. Depois, os irmãos, vamos chamar assim, o pessoal do tempo de Moisés, quando ele escreveu o Pentateuco, e talvez o livro de Jó também seja de sua pena, embora a história é bem mais antiga, antediluviana até, pelo tempo que Jó viveu, e isso foi natural. As pessoas iam aplicando, então quando não havia lei em Israel, quando não havia quem normatizasse as regras, o povo fazia o que queria, conforme o tempo dos juízes, depois da morte de Josué, e isso foi até foi o fechamento do cânon, e até hoje, nos 2000 anos de história de cristianismo. E assim, sempre que havia uma necessidade, o povo estava formal demais, estava católico, né, na igreja romana, aí vieram os reformadores, os pré-reformadores, é claro, mas Lutero que deu o início ao jogo mesmo, deu o pontapé inicial, né, com todo o seu contexto. Depois veio o movimento pietista, não, a igreja se tornou formal demais, vamos então fazer uma igreja mais devocional, vamos ler a escritura e aplicar e orar nas casas, e outros movimentos, até nós que chegamos aqui hoje, né? E tentamos equilibrar essa questão de estudos mais profundos, mais acadêmicos, com uma boa piedade, com oração. Então, essa é a dificuldade e esse é o desafio, realmente, do povo de Deus em todos os tempos. Compreender as escrituras e aplicá-las de maneira justa e honesta. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui umas anotações que eu fiz de um sermão de Ronaldo Lidório, e até usei recentemente numa das minhas disciplinas, tá? Ele diz que o evangelho é supracultural, porque o evangelho define a cultura e não o contrário. Então, o evangelho, a palavra de Deus como um todo, né, é acima de qualquer cultura. Mas o evangelho também é multicultural, pois atrai as pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, enquanto a gente cultua com 30, 40 minutos de louvor, 40, 50 minutos de pregação, entre os concombas, onde Ronaldo plantou várias igrejas lá em Gana, o louvor durava o dia quase todo, dependendo do culto. O evangelho é intercultural, pois as pessoas agora salvas têm comunhão, são igreja no Senhor Jesus. Então, eu vivo isso, e com certeza vocês também. Vou aqui, vou acolá para dar uma aula, para pregar numa outra cidade, não conheço ninguém na cidade. Sou recebido pelo pastor na sua casa ou por um outro irmão, nós que nunca tínhamos nos visto antes, fazemos uma refeição, ele não tem medo que eu roube a casa dele, nem que eu tente fazer, né, matá-lo à noite, né, porque eu fui recomendado por alguém, e as pessoas que vêm aqui em casa também. Nós oramos, depois eu prego lá na igreja dele, volto para casa e às vezes fico amizade por toda a vida. É intercultural. O evangelho também é cultural, pois é o próprio Deus encarnado entre nós. E esse é o maior exemplo de contextualização. É Cristo em nós, é Cristo
encarnado, melhor dizendo, Cristo encarnado. Então não há melhor exemplo de contextualização. Deus poderia ter falado diretamente do céu para a humanidade ouvir, mas ele quis ser um de nós, no seu plano eterno. O evangelho também, e por último, é transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra por meio da... Faltou aqui, foi? Deixa eu ver aqui. Por meio da obra missionária. Tem mais um aqui, tá? Por meio da obra missionária. Só mais uma frase para compartilhar com os irmãos, para completar o raciocínio. O evangelho também é contracultural, pois alcança a pessoa onde ela está, mas provoca transformação. Ela jamais será a mesma. Então, a mensagem do evangelho é eterna. O evangelho é eterno. O pastor Adão falou sobre, citando Billy Graham, né, entre aspas, aí, a Bíblia, a palavra de Deus é mais atual que o jornal de amanhã. É verdade, né? E ela é eterna ou sempre eterna. Então, o evangelho é transcultural também e contracultural. Então, esse é o grande desafio da contextualização, mas é possível. Muitas vezes é difícil, quanto mais distante da cultura do emissor para a cultura do receptor do evangelho for, mais difícil será, maior será o desafio. Mas é possível, e Deus ajuda também. Deus ajuda na comunicação do evangelho e todas as outras coisas, é óbvio, tá? Quanto à questão da atualização da palavra de Deus, isso é impossível, porque não há como atualizar uma coisa que é eterna, tá? Não há. Então, assim, essa tentativa demoníaca nada mais é do que uma tentativa de arrecadar dinheiro e fama que a todo custo, porque, tal como na vida de Saul, o Espírito de Deus se retirou daquele homem há muito tempo. Então, tudo que ele consegue fazer ainda é ser relevante para um grupo que acha que tem como enganar Deus e fica se enganando. Eu lamento por aquelas pessoas que se reúnem com ele. E lamento por ele também. Particularmente, não acredito que haja salvação para apóstatas. A minha interpretação de Hebreus capítulo 6 é literal. Tá? Aqueles que experimentaram a boa palavra de Deus, foram iluminados e tudo mais, na minha opinião, é aqueles que foram salvos. E apostataram, embora a palavra apostatar não apareça no texto, é o que o texto escreve, é impossível que voltem. Então, eu não acredito no retorno à fé daquele homem, tá? Nem dele, nem de Caio Fábio, não nosso querido pastor Caio Fábio, né? O Caio Fábio famosão, né? Aquele maluco. Nem os outros, tá? Nem os outros. Então, assim, o que nós podemos fazer, na minha opinião, pastoralmente, explicar para os irmãos, isso é um maluco, não vai na onda dele que tu se quebra. Academicamente, voltar à doutrina da inerrância, à doutrina da suficiência das escrituras, ensinar para os irmãos. A Bíblia é infalível, é inerrante, é plenária e verbalmente inspirada por Deus, e Deus não falha, tá? Então, eu acredito que esses são os caminhos. E, em termos missionários, estimular os irmãos a pregar essa palavra, que é inspirada e inerrante, aos quatro cantos da terra, porque a mensagem é uma só, mas a forma de passar é adaptável. Essa é a minha opinião, irmãos. Amém, amém. Esse assunto aqui é muito interessante. Eu até falo que quando alguém quer atualizar a escritura, na verdade está querendo mutilar a escritura, né? Porque você vai colocar ela numa cama de procusto, assim, uma cama de ferro, e vai cortar aquilo que tiver fora do seu pressuposto, da sua visão de mundo, e vai querer esticar aquilo que está menor do que a sua visão de mundo acredita, né? Então você vai criar um espantalho, um Frankenstein, e também não tem como você atualizar, porque parte das escrituras, ou toda ela, está baseada tem um referente, né? O referente são fatos, são pessoas que existiram, né? Então como é que você vai atualizar isso, né? Então não faz muito sentido. E seu propósito realmente é distorcer, ter algum objetivo político por trás, ideológico, pessoal, né? Narcisista, lá que seja, e demoníaco, que realmente nós temos que saber lidar. E quando você vai ouvir esses pregadores, eles são bem saboados, né? Bem ambíguos, eles ficam no meio do muro, fala e não fala, tem duas línguas, né? Aquela língua de cobra. Então nós temos que ter sabedoria
entender bem a teologia para conseguir matar no ninho, né, esse problema, essa semente do mal que é lançada nos corações da igreja, né, em geral. Né? Então, vamos acompanhar a próxima pergunta. Não sei se o professor Fernando quer alguma observação para fazer, antes de nós irmos para a última pergunta, senão a gente vai agora já. Podemos continuar. Tá. Então, a quarta pergunta que nós temos aqui para os nossos palestrantes, professores, é possível ser a Igreja de Jesus sem uma mínima base teológica de seus pastores e líderes? Essa é a pergunta. Se é possível ser a Igreja de Jesus, mínima base teológica de seus pastores e líderes? Irmãos, eu acho que ia começar comigo. Vou pedir para o professor Adão começar, porque eu preciso afastar minha gata aqui, que ela tá... Não, ela já foi. Posso começar? Pode. Porque ela fica me rodeando aqui, para eu brincar com ela, e quando eu não vou, ela me morde. E arranha, e dói. Queridos irmãos, vejam só. Essa pergunta, ainda bem que foi depois da número 4, da número 3, desculpa, porque nós refletimos um pouco sobre essa questão da contextualização e tal, porque assim, eu sou na Igreja de Nazareno, na igreja que eu participo, é uma igreja mundial, então ainda é uma igreja só, no mundo todo, com a mesma liderança, tal, que são líderes eleitos para mandatos de 4 anos, e aquela hierarquia toda, até chegar nos distritos locais que, o distrito aqui onde eu faço parte, que é Paraíba e Pernambuco, tá? Então, uma igreja que está em mais de 180 países, e tem o mesmo documento que rege todas as coisas, que é o Manual da Igreja de Nazareno, tem coisas bem estranhas que a gente, aqui no Brasil, acha bem estranho. Por exemplo, a Igreja de Nazareno, no mundo, autoriza o batismo de infantes. Mas, aqui no Brasil, nós não batizamos bebês. Então, é o mesmo documento para o mundo todo, mas algumas igrejas, alguns países, melhor dizendo, adotam uma outra prática, uma outra doutrina, e outras igrejas não adotam, tá? Porque não é o costume da maioria das igrejas no Brasil batizar crianças. Então, nós, pastores nazarenos brasileiros, não concordamos com isso. Eu não estou entrando no mérito da questão se está certo ou se está errado, tá? É só um exemplo, tá bom, irmãos? Pode ser que haja pensamentos divergentes aqui, mas é só um exemplo, tá? Então, assim, na nossa realidade no Brasil, dos séculos 20 e 21, o que nós temos? São seminários teológicos ajudando as igrejas, e agora eu tenho visto as igrejas com suas próprias escolas, e às vezes igrejas independentes se filiando a algumas convenções, que a convenção tem um seminário. Então a convenção serve não para mandar na igreja, mas para ajudar, como deveria ser todas as convenções, né? Mas às vezes tem umas que atrapalham, para não dizer quase todas, né? Mas vejam só, respondendo objetivamente à pergunta, é possível ser igreja de Jesus sem uma mínima base teológica de seus pastores e líderes? Sim, mas não joguem pedra. Deixa eu explicar meu ponto de vista, tá? Deixa eu explicar. Veja só, para ser igreja, quais são os requisitos bíblicos? É ser crente em Cristo. É aceitá-lo, é tentar ser um discípulo dele e imitá-lo. Então é possível. Nessa perspectiva Olhando para a questão da igreja global, vejam só, por eu ter estudado e trabalhado numa missão, que é a missão Juvep, e por trabalhar em vários seminários, de várias tradições, eu tenho assim, um privilégio, que é ter acesso a muitas informações de muitas igrejas, a muitas realidades, e não só brasileiras, tá? Então, assim, na China, não há seminários, há Bíblias agora, mas durante boa parte do século passado nem havia Bíblias para os pastores. E a igreja chinesa chegou a crescer, foi a que mais cresceu no mundo durante vários anos. Até na década de 1970, se eu não estiver enganado, houve um censo na China, logo poucos anos depois, né, que Mao Tse Tung assumiu, acho que ele assumiu em 58, e a igreja chinesa espantou todo mundo, e eles disseram, para com esse censo, porque depois a gente vai divulgar, e a igreja já estava em 100 milhões de membros.
Mais ou menos umas 3 vezes o número da igreja que nós temos hoje. Então, veja só, é o ideal? Não é. O ideal é que todos os pastores sejam aptos para ensinar, todos os pastores sejam mestres, sejam pastores mestres, como a Bíblia prescreve em Efésios 4:11 e várias outras passagens, tá? Esse é o ideal. Agora, nem sempre o ideal existe, tá? Então, é possível ser igreja? É possível. Agora, veja só, Deus nos cobrará conforme as oportunidades que Ele nos dá. Tá? Eu acho que ninguém pensa diferente disso, né? Grosso modo. E assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Da igreja brasileira, eu tenho certeza que Deus vai cobrar bastante, porque nós temos oportunidades demais, tá? Quase todo mundo está com uma biblioteca em casa aí. Tá? Eu estou com alguns livros aqui, não tenho tantos assim, mas tenho mais alguns aqui, né? O professor também, Adão, o pastor Fernando, o pastor Caio e outros irmãos. Então, a gente tem acesso a livros hoje muito baratos, a cursos teológicos muito baratos. Eu fiz o seminário, a graduação, de 2005, minha gata está esperando aqui, de 2005 a 2008. Então, assim, livro era muito caro na época, a gente garimpava no erdos.com, não sei se vocês faziam isso também, e achavam a promoção da Etal, que já não peguei, foi o pessoal mais antigo que pegou. Então, assim, a igreja de Jesus, o ideal é o ensino sólido, com líderes muito bem preparados. Se você tem essa oportunidade, agarre. Tá? Para não dizer aquele ditado lá que o pessoal diz, se você vai para o céu, se agarra com um anjo. Tá? Então, aproveita a oportunidade, porque Deus vai nos cobrar disso. Agora, irmãos, eu sei que nem sempre essa é a realidade. Tá? Eu moro eu sou nordestino, eu conheço muito bem o sertão paraibano, o pernambucano nem tanto, mas o paraibano eu conheço bem. E sei que há pastores que trabalham demais para sobreviver e não lhes resta quase tempo, recursos, enfim, para estudar, então, e muitas vezes são semi-analfabetos. Semi-analfabetos. Eu vou dizer que esse povo não está fazendo a obra de Deus, irmãos, eu não posso dizer isso, tá? Eu estou falando da realidade que eu conheço, tá? Agora, eu sei também que existem muitos pastores preguiçosos e ricos, e que você vai ver a biblioteca deles, é tudo bonitinho, porque não usa livro nenhum, é só para botar foto no Instagram. Aí, meu amigo, quando o homem voltar, esse povo está lascado, como eu costumo dizer por aqui. Vou começar aqui, tá bom? Olha, uma das maneiras de fazer isso é começar pela própria Bíblia na nossa língua. Que assim, pode perguntar, pode conversar com os irmãos. Se você conhece ou está disposto a estudar, até ler e conseguir ler fluentemente 3 línguas, hebraico, aramaico, grego, para poder entender a Bíblia, era para dizer que não, né? E você pode argumentar, graças a Deus que vários servos de Deus fizeram isso. Então, outrora, a Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida, quase toda, né? E o seu sucessor alemão, Johannes Opendaken, concluiu do finalzinho de Ezequiel até Malaquias, enfim. Mas hoje em dia, uma tradução bíblica que se preze, das que nós temos em português, que são quase todas muito boas, é feito por um time muito grande. Então, são muitos, se juntar os anos que esse pessoal estudou para poder traduzir, pesquisar cada palavra, comunicar direitinho, vai dar muito tempo. E outra coisa, a própria Bíblia diz para a gente estudar a Bíblia. A Bíblia não diz para a gente só ler a Bíblia, diz para a gente ler e meditar. Esse meditar é estudar e ensinar essa doutrina, enfim. Então, a própria Bíblia dá testemunho disso. Se a pessoa crê, eu só creio na Bíblia, como de vez em quando a gente encontra alguém assim, né? Amém, meu irmão. Que bom. Então, veja, a própria Bíblia diz que é para estudar a Bíblia e tal, e mostrar algumas questões que são difíceis de interpretar. Por exemplo, a própria Bíblia diz que tem trechos nela que são difíceis. Segundo de Pedro 3, 15 e 16, Pedro diz que nas cartas de Paulo tem coisas difíceis de entender. Como é que vai entender se é difícil e se não estudar? Então, a ideia, eu vejo assim, irmãos, que as pessoas que falam com sinceridade, a gente deve responder com todo amor do mundo.
Aqueles que falam com muita brutalidade, a gente nem deve responder, tá? E alguns outros a gente pode responder com um pouco mais de sarcasmo ou com perguntas retóricas, como Jesus mesmo fazia também.